O seu pequeno começo e esforço é a semente que vai gerar uma colheita próspera no futuro. Entenda isso. Hoje, os 3 pontos em um versículo vai falar sobre semente, sobre persistência, sobre fé, tá? Hoje, nós vamos abordar aqui, o texto que nós vamos ler é Jó capítulo 8, verso número 7, que diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Que texto abençoado! E a gente precisa compreender algumas coisas. O primeiro ponto, já que para a gente iniciar esses 3 pontos em um versículo, é o valor dos pequenos começos. Às vezes você não valoriza o pequeno começo porque você ainda não vê algo grande. Você não está vendo algo grande porque então o que está dentro de você é humano, não é espiritual. Porque por mais que seja um gesto pequeno, eu tenho uma visão grande daquilo que Deus me deu. Então, o valor dos pequenos começos é entender que hoje é um grão de mostarda, mas amanhã vai se tornar uma árvore frondosa, que é o que Jesus diz, que a nossa fé, se for como um grão de mostarda, ela é pequena, ela é humilde, mas quando é lançada na terra, no tempo certo ela cresce, ela floresce e vai dar frutos extraordinários. Bom, creia nisso. Então, primeiro ponto, valorize os pequenos começos. O aprendizado de hoje sustenta a vitória de amanhã. Então, quando você começa de forma pequena, o que acontece? Esse começo, Deus vai te moldando, vai te lapidando e você vai amadurecendo. Por quê? Deus não dá nada grande para quem ainda tem a mentalidade pequena. Deus não dá nada grande para quem ainda tem a mentalidade pequena. Quando é que a minha mentalidade é pequena? Quando eu não amadureci. Então, eu começo de forma pequena porque eu vou crescendo e amadurecendo junto. Bom, vou dar um exemplo para você. Talvez você não dê valor para aquilo que você carrega. Você é um pregador do evangelho e você está pregando simplesmente para poucas pessoas. E você não valoriza isso simplesmente porque você está dizendo: eu não prego para multidões. Mas um exemplo, só pregou para multidões quem pregou para poucas pessoas. Então, exemplo, o começo de tudo, ele é assim. Então, Deus, ele nunca vai desprezar um começo, mas você precisa entender que é no pequeno começo que Deus vai te lapidando, vai te amadurecendo. Então, por exemplo, eu comecei ministrando em casas, em culto nas casas. Então, você precisa compreender isso. Não despreze os pequenos começos. O valor dos pequenos começos, eu só valorizo o pequeno começo quando eu entendo que eu tenho um futuro extraordinário. E quem dá essa visão para você não é o homem, quem dá essa visão para você é Deus. Amém? O segundo ponto é a evolução através da constância. A evolução através da constância. Identifiquei que eu tenho algo. Vou começar de forma humilde e pequena, mas eu preciso ser constante para aquilo crescer. Deus colocou uma semente dentro do seu coração. Essa semente precisa ser regada com constância, com disciplina e com persistência. Isso não tem como você crescer sem você ter essas 3 características: disciplinado, persistente, constante. Você precisa ser constante. Entenda isso. A prosperidade bíblica é o desfecho de quem permanece fiel. O que é fidelidade? É você acreditar até o fim, mesmo não estando vendo. Eu não estou vendo, mas eu sou fiel à palavra que Deus colocou dentro do meu coração. Eu sou fiel à semente. Então, por mais que eu comece de uma forma humilde e pequena, mas automaticamente eu compreendo que o meu futuro vai ser próspero porque eu tenho fidelidade. Talvez eu não tenha recurso. Talvez eu ainda não tenha capacidade, mas eu tenho fidelidade. E a fidelidade vai me direcionar para uma provisão, para uma colheita extraordinária. Eu creio nisso. Então, o segundo ponto é a evolução através da constância. Seja constante. Porque o texto que nós lemos, você lembra, né? O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então, o primeiro ponto é você valorizar os pequenos começos. O segundo é a evolução através da constância. Antes de tudo, de eu terminar aqui, lembre-se disso, compartilha, comenta esse vídeo, tá bom? Olha a moto passando. Compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal. Bom, você que faz esse canal crescer, aqui é a conversa de um pecador para o outro e assim nós vamos aprendendo, tá bom? Depois, o último ponto é a certeza de um futuro amplo. Entenda isso. Pequenos começos geram
Grandes conquistas geram homens e mulheres extraordinários. Então, a amplitude, a certeza de um futuro amplo é compreender a semente que eu carrego. A semente que eu carrego não foi um homem que plantou em mim, foi o Deus Todo-Poderoso que colocou dentro do meu coração. Então você tem que entender isso, que hoje eu tenho a certeza de um futuro amplo, não é por aquilo que eu estou vendo, mas é pela visão espiritual que Deus me deu. Porque o começo ele é muito modesto, o começo ele é muito humilde, nem as pessoas vão ver, mas a visão que Deus te deu é que faz com que você foque na constância e veja o futuro amplo e largo daquilo que Deus te mostrou, daquilo que Deus vai te dar. Amém? A promessa divina aponta para uma expansão que supera limites. Então, um exemplo. Eu comecei pequeno, mas eu tenho uma promessa. E essa promessa simplesmente vai mostrar para mim o tanto que vai ser grande essa colheita. Por isso que eu digo, não foque nos problemas, foque nas promessas. Vou repetir. Quem entende que foi Deus que colocou a semente dentro do seu coração, não vai focar nos problemas, vai focar na promessa. Então foque nas promessas em nome de Jesus. Cada esforço feito agora será honrado com uma colheita generosa. Aí eu pergunto para você, você está se esforçando? Se esforçando mesmo? Você está ali gastando toda a sua energia para esse projeto que você sabe que foi Deus que colocou no seu coração? Então Deus vai te honrar. Fique tranquilo. Deus vai te honrar. Você está fazendo o melhor com o que você tem? Deus vai te honrar. Então, quando a gente fala que o seu começo é modesto, mas o seu futuro é de grande prosperidade, o ser modesto agora é compreender que eu estou fazendo o melhor com aquilo que eu tenho. Eu estou me esforçando com aquilo que eu tenho. Então, se esforce, dê continuidade à sua jornada, independente de não ter recurso, tá bom? Não é ter para fazer, é fazer o máximo, fazer o melhor com o que você tem hoje. Amém? Isso não é coach. Isso não é autoajuda, isso é você compreender que Deus colocou uma semente dentro do seu coração e Ele está dizendo, se esforce com o que você tem, que automaticamente você vai escalando alguns degraus e eu vou suprindo a sua necessidade enquanto você vai crescendo e expandindo. Amém? O futuro brilhante apagará toda a dor da escassez passada. Por que você tem que se esforçar, ser persistente e compreender a semente que Deus colocou no seu coração? Porque no futuro você vai dizer para si mesmo, valeu a pena. Valeu a pena a noite de choro, valeu a pena o trabalho de manhã, o trabalho na madrugada, valeu a pena todo esforço. Hoje eu estou vendo tudo isso que aconteceu porque um dia eu comecei de forma pequena. E o que acontece? Às vezes, quando eu não me apego à promessa, eu só me apego aos problemas. Lembra que eu falei? Que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Por quê? Muitas pessoas param na sua jornada e não se tornam extraordinários em Deus porque se apegaram às dificuldades, não à promessa. Então hoje você precisa ter uma concentração de foco. Lembra quando Pedro está caminhando sobre as águas? O texto vai dizer que ele olhou para os ventos, olhou para o mar e automaticamente ele afundou. Por quê? A direção estava certa, mas a concentração de foco estava errada. Ao invés de Pedro olhar para Jesus, ele olhou para os problemas, para as dificuldades, para as águas, para o vento. Então Deus está dizendo hoje para você, tenha uma concentração de foco, independente de como você vai começar, independente com o que você vai começar. Deus está dizendo, a semente pequena de hoje é o que vai transformar você em alguém extraordinário amanhã em Deus. Lembrando que, primeiro ponto, valorize os pequenos começos. O segundo, a evolução ela vem através da constância. E o terceiro tenha certeza de um futuro amplo em Cristo Jesus. Eu não estou vendo, mas eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por fé. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de curtir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos juntos nessa jornada. Aqui é de um pecador para o outro. Até o próximo vídeo.